Shalom, caros amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo super especial e mais um vídeo daqueles, pessoal. Estamos aqui hoje com um grande conhecedor da língua hebraica, meu amigo, tá? Giovanni, tá? E hoje ele vai falar sobre os teamins. O que são isso, Leonardo? Teamim? Você já viu os sinais de cantilação? Já ouviu falar sobre sinais de cantilação? Então, hoje nós vamos falar sobre os sinais de cantilação, mas antes, aqueles pessoal que estão chegando, que vão chegar aqui ainda. Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber estudos diários do professor Leonardo Andrade, tá bom? Você não perde em receber esses estudos. Nós estamos com lives aqui diárias, tá? Para você compreender e aprender um pouquinho mais da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, vale muito a pena você estudar a Bíblia Sagrada, tá? E conhecer um pouquinho mais através dos vídeos, né, que nós disponibilizamos aqui no canal, tá bom? Também estamos aqui para dizer que abrimos novas turmas do curso de hebraico bíblico, tá? Quem quiser aprender hebraico, é só comunicar com o professor Leonardo. Aramaico, Turoio, Surate, Surioio, Suriston, é só procurar o professor Leonardo. Eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Grego também, introdução ao acadiano, introdução aos hieroglifos. É só você procurar curso de cultura judaica, curso de Torá, com o professor Leonardo Andrade, tá bom? E já para começar aí, nós vamos chamar ele, né, que é o professor Giovanni Hebraísta. Vamos lá. Fala, meu amigo Giovanni, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Estou aqui hoje para participar, compartilhar aí com vocês, dentro da medida do alcance, né, aquilo que estiver dentro da minha alçada, compartilhando com vocês algumas questões aí, né, relativas, no caso, a importância, né, que tem, no caso, os teamins dentro do texto hebraico. Logo mais estaremos aqui, né, compartilhando de uma forma mais exaustiva e minuciosa, trabalhando alguns textos bíblicos, né, para termos uma compreensão da importância, né, do uso deles, no caso, dentro de uma análise exegética do texto. Isso aí, pessoal. Giovanni, fala um pouquinho sobre você, seus estudos, seu canal também, fala um pouquinho sobre você, sua formação, do que você tem se esmerado, tá bom? Para nós aí, por gentileza. Ok. Na questão da área da minha formação, então, eu tenho um curso que eu fiz, né, sou formado, no caso, na área de teologia, sou formado em bacharel em teologia, fiz 2 cursos de hebraico, um voltado mais a uma introdução, no caso, né, a uma introdução mais vamos dizer assim, que seja mais relativo ao básico do hebraico, ao hebraico, fundamentação da língua hebraica, e depois também fiz um curso voltado mais, no caso, à especialização da análise sintática, no caso do texto hebraico, né. Dentro deste curso, no caso, também tivemos alguns aprendizados relativos à análise do discurso do texto hebraico, e por assim adiante. Também fiz um curso, no caso, de 3 meses, sobre a questão do estudo dos teamins, né, voltado somente aos teamins, no caso, que estão ali inseridos no texto hebraico. Fora isso, no caso, eu sou também um estudante do aramaico siríaco e também do grego. Não na mesma proporção que eu conheço, no caso, o texto hebraico, no caso, né? Numa proporção, vamos dizer assim, mais básica, mais fundamental, no caso, né? Então, basicamente, relativo à questão da minha formação, seria praticamente isso. Aí eu tenho também um canal, que tenho no YouTube, um canal ali canal pequeno ali, com 1.000 e poucos inscritos, e ali a gente procura sempre apresentar textos, no caso, né, fundamentados dentro de uma análise exegética, principalmente do texto hebraico, alguns textos também que a gente tem trabalhado em relação ao grego, no caso, e alguns assuntos que se trabalham e estejam voltados a isso também, né. Uma observação já quero deixar aqui, né, que alguns textos que eu produzo alguns vídeos, são alguns textos polêmicos, né, e que muitas vezes eu procuro ser
o mais neutro possível, no caso, para poder ali expressar o que, de fato, o texto está dizendo, referente, no caso, ao seu devido contexto, no caso, né? Então, particularmente, no caso, a respeito da minha pessoa, seria isso no momento, né? Sou também aqui, só para complementar, sou morador aqui do estado do sul do Brasil, né? Estado de Santa Catarina, né? Então, nós já sempre morei aqui, por assim melhor dizer, saí algumas vezes daqui da região, mas hoje, no momento, eu moro e atuo aqui, no caso. Então, basicamente, a respeito de início, sobre a minha pessoa, seria isso, no caso. Valeu, tá vendo, pessoal? E o Giovanni tem bagagem aí, o professor Giovanni vai falar muito bem aí sobre esse trabalho aí que ele faz de acordo com o texto hebraico e outros textos também, né? Estamos aqui com o Francisco Neto. Neto, meu amigo, graça e paz, amado, mestres e a todos. Bora compartilhar e curtir. É isso aí, vamos compartilhar e curtir, vamos entrando aí, pessoal. Bastidores do Novo Testamento, estamos por aqui, paz a todos vocês. Então, pessoal, entra aí, compartilha essa live, que nós iremos falar um pouquinho aqui. Giovanni, para começar, o que são sinais de cantilação e para que serve? Ok. Eu preparei alguma coisa aqui, é claro, né? Porque, como eu sempre digo, eu não tenho aquela facilidade de memorizar muita coisa. Eu sempre sou aquela pessoa que estou lendo, né? Até mesmo em relação à língua hebraica. No caso, as partes ali fundamentais do início do estudo da língua hebraica, né? Mesmo o alfabeto, as consoantes, a função dos particípios. Então, eu não tenho aquela facilidade, né? Como o senhor tem e muitos outros professores têm aquela capacidade de ler e memorizar na hora de transmitir com mais facilidade. Então, para que ficasse mais tranquilo, no caso, eu fiz aqui algumas anotações, é claro, referente, no caso, a essa questão, no caso, né? O que são os teamins e para que serve, no caso, né? Então, eu quero aqui iniciar dizendo aqui, no caso, né, que os teamim, eles são usados, né, no hebraico clássico, no caso, com algumas funções, relacionadas a algumas funções, né? A palavra teamim, ou taam, no caso, no singular, né? Ela significa gosto ou razão, né? Por que, no caso, ela tem esse significado? Porque, segundo a tradição judaica, no caso, os judeus maçoretas, a partir do momento que os teamins, no caso, eles foram introduzidos no texto hebraico, então, eles passaram ali, no caso, a expressar sabores gerados dentro do texto. Ou seja, mediante o seu uso correto, eles passaram a dar uma direção mais exata e uma compreensão mais clara daquilo, de fato, que o texto queria dizer, associado ao seu contexto, no caso, né? E os teamins, que também são conhecidos, no caso, como os acentos hebraicos, eles são formados, no caso, por acentos conjuntivos e disjuntivos, né? Os acentos disjuntivos têm a responsabilidade de dar pausas dentro do texto, separar sentenças, no caso, né? E, em contrapartida, os acentos conjuntivos são os acentos, no caso, subordinado aos acentos disjuntivos, e eles têm como propósito e finalidade ligar palavras, ligar orações, ligar expressões, no caso, dentro da estrutura do texto hebraico. Então, logo mais adiante, eu estarei aqui trazendo algumas observações do ponto de vista de especialistas, no caso, que se debruçaram na área do estudo dos teamins, para dizer aqui a forma que eles veem e compreendem, no caso, a importância do uso dos teamim, no caso, ou seja, dos acentos hebraicos, dentro do texto hebraico, no caso. Beleza, meu amigo. Estamos aqui, ó, bastidores do Novo Testamento, é o professor Didáscalos Márcio France. Daqui um dia ele estará conosco aqui também. Márcio France é um dos especialistas aí do grego do Novo Testamento, crítica textual, manuscritologia, dentre outras coisas, tá bom? Daqui um dia nós estaremos ele aqui para dar uma aula para nós, tá bom? E deixa eu te perguntar, você poderia classificar, primeiramente no hebraico, o seu conceito ali de sintaxe, do primeiro verso de Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, classifica ali o que você entende, verbo, tal, e depois você faz uma análise dentro do teamim,
e a função de cada um dentro desse texto, por gentileza. Ok. Estou te perguntando porque eu sei que você consegue, né? Você sabe. Não, tranquilo, sem problema nenhum. Eu queria aqui, antes aí de entrar nessa parte, para que não fuja aqui Claro. do argumento que eu preparei, no caso, só trazer aqui, complementar a minha fala anterior, referente, no caso, a observações, pelo menos de 2 especialistas, do uso e da importância do STEAMI, no caso, dentro do texto hebraico. Nas palavras, por exemplo, de James de Price, ele diz o seguinte, que os acentos complementam a gramática e a sintaxe do hebraico, preservando a compreensão tradicional do texto. Nas palavras de Bruce Walker, ele diz o seguinte, a acentuação da gramática hebraica é tão importante para a compreensão do texto que as fontes judaicas medievais prestavam mais atenção quando foram eles inseridos, e também no seu uso. Atualmente, é melhor considerar os acentos como uma testemunha precoce e confiável de uma interpretação correta e exegética do texto. Então, aqui, só para complementar, como eu disse de antemão, né, as palavras que eu mencionei ali, referente ao que são os teamim, então aqui estão as palavras de 2 eruditos, de 2 especialistas, né, que tanto James de Price, no caso, que tanto ele é um gramático, que se debruçou a sintaxe do texto hebraico, como também, no caso, ele se debruçou, no caso, e tem uma gramática, no caso, né, voltada simplesmente à sintaxe avançada do uso dos teamim, no caso. E também Bruce Walker, né, não temos palavras para medir aqui, né, a grande envergadura que esse especialista e erudito possui, né, para quem conhece ele tem uma gramática aí, né, introdução à sintaxe do hebraico, onde, no caso ali, podemos dizer que é a obra de mais peso, né, e mais, vamos dizer assim, mais bem preparada, mais bem completa que temos na língua portuguesa. E também, então, aqui eu trouxe essas considerações dele. Por que eu trouxe? Porque Bruce Walker também tem algumas questões, alguns artigos preparados e voltados, trazendo considerações importantes referentes aos acentos hebraicos, ou seja, aos teamim, no caso, né? Então, basicamente, seria isso, só para concluir aqui, no caso, a minha primeira fala ali. Bem, tomando aqui agora, a partir desse pressuposto, você fez menção ali qual é o meu ponto de vista, poderia reformular só a pergunta, no caso, de Gênesis 1:1, por gentileza? Eu queria, se você pudesse, fazer uma classificação ali da estrutura, né, literária ali de Gênesis 1:1, tá? E depois você fizesse os apontamentos, onde tem os teaminhas ali e quais as importâncias de cada um e a função de cada um no texto de Gênesis 1:1. Ok, beleza. Então, de forma que objetiva, nós temos dentro do texto de Gênesis 1, segundo a compreensão que eu tenho, dentro das próprias análises que eu fiz, nós temos ali, de forma objetiva, uma oração principal, como eu vejo no caso, né? Uma oração principal. Temos dentro ali da estrutura, primeiramente, um adjunto adverbial formado ali, né, pelo substantivo reshit, no caso, né, que vem preposicionado ali pela preposição beit, no caso, traduzido comumente como no princípio, né, ou alguns entendem ainda de uma forma mais literal, como em princípio, nós temos esse ali. Logo após, nós temos, então, dentro da mesma estrutura deste texto, nós temos ali, no caso, o verbo bará, no caso, né, que ocorre ali, no caso, no aspecto catal, no caso, que comumente é mais conhecido pelos iniciantes do estudo da língua hebraica como o tempo perfeito, onde indica uma ação concluída, mas sabemos que dentro do estudo mais evolutivo dos aspectos verbais da língua hebraica, o chamado tempo perfeito, o mesmo aspecto catal, ele não se resume, no caso, simplesmente a uma ação expressa pelo verbo no tempo passado, no tempo concluído, mas pode expressar ali também uma ação mesmo no tempo presente, uma ação progressiva, uma ação excitativa, uma ação voltada mais ao futuro, no caso, né, com um aspecto voltado mais ao futuro. Então, vamos dizer assim, um tipo de aspecto, no caso, o catálogo, no caso, que ele tem uma abrangência muito ampla, mas especificamente ali no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele expressa ali uma ação no passado simples, no caso, né? Ele ocorre ali
no troncocalo, a terceira pessoa do masculino singular, no caso, né? Então, no caso, este verbo. E logo após nós temos ali o sujeito do verbo, que é o substantivo masculino plural, Elohim, no caso, né? Que é o sujeito, vamos dizer ali, praticante do ato de ação, do ato de criar todas as coisas, no caso, né? E vale salientar ali, como inclusive, já que foi tocado nesse assunto, recentemente eu vi ali, né, um certo professor do YouTube aí, né? Tem bastante inscrito no canal dele. Ele falou que a tradução correta ali deveria ser e criou os deuses, ou criaram os deuses. Mas nós sabemos que essa tradução é uma tradução errada, não tem fundamentação gramatical, e nenhum hebraísta sério, que tem uma grande envergadura, que faça trabalho sério, jamais vai aceitar, no caso, uma loucura de uma interpretação dessa, né? Não faz sentido. Qualquer um que estuda um pouco da língua hebraica sabe que o substantivo masculino plural ali, Elohim, na sua forma morfológica, quando ele está dentro da estrutura sintática de um texto, ele é condicionado, no caso, ao particípio, o verbo, o adjetivo que lhe antecede, né? Se o particípio, adjetivo ou verbo for plural, deve ser traduzido como seres divinos ou deuses, ponto. Essa é a regra gramatical de sintaxe, né? Por mais que ainda alguns não concordem, mas é o que a regra determina. E, em segundo lugar, se o substantivo, no caso, estiver condicionado ao verbo, né, no caso, particípio ou adjetivo no singular, logo deve ser traduzido no singular, como Deus, no sentido absoluto. Logo ali, no caso, no texto de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1, o verbo bará está no singular, logo, então, o substantivo tem que ser traduzido também no singular. Não há possibilidades alguma de se traduzir ali numa forma pluralizada, como deuses ou seres divinos. Isso fugiria da regra e seria, no caso, uma exegese, no caso do texto, né? E não uma exegese, no caso. Então, nós temos ali o substantivo, numa forma singular, condicionado ao verbo, que também está no singular, o verbo bará. Logo após, nós temos ali, daí, no caso, o complemento restante da oração, no caso, né? Que é Bereshit, bará, Elohim, et hashamai ve et haaretz, né, no caso. Então, ali nós temos a partícula ali do objeto direto, que não se traduz para o português, no caso, indicando, no caso, né, o complemento da estrutura dessa oração, enfatizando ali bem claro, deixando claro, no caso, né, qual foi o alvo que sofreu o ato da criação do eterno, né, de Deus, no caso, dentro da estrutura da narrativa histórica deste texto, né, associado ao seu contexto. Então, não tem para onde correr. Ali nós temos de forma clara e evidente, no caso, né, dizendo que Deus, o Elohim, ali, criou os céus e a terra, né? Então, basicamente, seria isso dentro de uma análise sintática, assim, a pronto modo, né, no caso, de forma resumida, sobre a estrutura deste texto. O bom das pessoas que sabem de fato é o que ocorre aqui, né, pessoal? Eu não combinei nada com o professor Giovanni, estou perguntando para ele aqui, e ele de pronto já respondeu. E não tem necessidade, porque às vezes você não lembra de tudo, né? Mas para vocês verem a capacidade do professor Giovanni conhecer, tá? Eu vejo nos grupos, né? Nós estamos em vários grupos juntos, sempre estivemos juntos. Uma certa vez, até um liberal aí tentou constranger o professor Giovanni, e eu até entrei na briga também, tem a ver com o que a gente está falando, e outros foram a favor, mas eu sei da capacidade do Giovanni. Não para ele se exaltar, mas dentro dos que eu conheço, ele está entre os bons, né? Aqueles que... Nós podemos falar de melhores, porque melhores é muito difícil, o Brasil é muito grande, né? Mas ele está entre os bons, entendeu? Então, pessoas que realmente conhecem de fato o que está falando, sabe o que está falando, não se perde, entendeu? Então, professor Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta. Ali em Bereshit, nós temos o sinalzinho do Tahá, no Shin, na letra Shin. Certo. E o que esse Tahá pode fazer dentro de uma estrutura sintática dessa palavra e na oração todinha ou na frase toda? Ok.
Antes de me responder a sua pergunta, no caso, eu quero aqui trazer só algumas outras observações, que tudo faz parte da mesma objetividade, no caso, referente ao uso do sutiã-min, no caso, né? Eu queria só dizer aqui também, deixar claro aqui, que a importância, no caso, né, e qual é a finalidade também, que vale aqui salientar, do uso dos sutiã-mins dentro do texto hebraico, né? Então, a finalidade dos sutiã-mins, no caso, né, são, uma das finalidades é assinalar, no caso, a sílaba tônica, né, pelo fato que existem dois tipos de tonicidades dada mediante o uso dos sutiã-mins no texto hebraico, né? Uma das tonicidades, no caso, é o uso do acento pós-positivo, no caso, que é dado nas oxítonas, no caso, e depois o pré-positivo, os acentos pré-positivos que ocorrem nas paroxítonas, no caso, acentuando ali, no caso, indicando a sílaba tônica, né, no caso, as tonicidades das sílabas dentro do texto hebraico. O segundo uso e a finalidade, no caso, né, é informar a divisão semântica e sintática, no caso, que se dá dentro da estrutura das sentenças, das orações, dentro do texto hebraico, no caso, né, ali mostrando, no caso, as pausas e o encadeamento, no caso, entre as cláusulas que ocorrem dentro de um versículo. E, por último, a terceira função dos sutiã-mins, no caso, dentro do texto hebraico, no caso, né, é assinalar a melodia da cantilena, no caso, né, dentro desse emprego, os acentos possuem vários valores semelhantes, no caso, às nossas notas musicais. Então, a finalidade dos sutiã-mins, no caso, são essas três, dentro, no caso, da estrutura do texto hebraico. 1, marcar a sílaba tônica. 2, mostrar onde se dá a divisão semântica e sintática do texto. E 3, para ser usado ali, no caso, nas cantilenas, no caso, para quem ali estuda e se debruça, no caso, nesta área, e se torna ali, vamos dizer assim, alguém que tem uma facilidade em cantar, se utilizando dos sutiã-mins, no caso. Agora, sobre a questão, para nós entendermos, no caso, a importância dos sutiã-mins e qual é a função da pergunta, segundo fez o professor Leonardo, do tarha, ali no texto hebraico, né, de Gênesis 1, ali embaixo da palavra Bereshit, no caso. Essa palavra, eu falo tipha, que alguns já me perguntaram, mas por que uns dizem tarha, outros tipha? É que tarha é a forma da pronúncia no aramaico, e tipha é a forma da pronúncia no hebraico, mas é o mesmo acento no caso. Só para deixar claro que, no caso, essa questão aí, no caso, né, ele tem duas formas de ser chamado esse acento prepositivo, comumente também como é conhecido dentro dos livros de narrativa histórica, no caso, né. Então, a função deste acento ali, no caso, já abaixo da palavra Bereshit, no caso, olha só, tipha, quando nós falamos de tipha ou tarha, no caso, nós estamos falando de um acento que faz parte dentro de uma estrutura de acentos disjuntivos, no caso, onde é constituído a partir de uma hierarquia. Os acentos hebraicos, eles não foram colocados dentro do texto de forma aleatória pelos maçoretas, dizendo, não, vamos colocar aqui esse, ali esse, segundo bem o nosso parecer. Não, existe um propósito, uma finalidade, aonde os especialistas ali, no caso, se debruçaram, no caso que foram os maçoretas, e adicionaram de forma objetiva, no caso, para expressar, através, no caso, dos acentos hebraicos, associado à mesma sintaxe do texto, a sintaxe gramatical, no caso, reforçando melhor, por assim dizer, a sintaxe, para dar uma direção exata, coerente e sensata daquilo que o texto queria dizer, no caso, queria expressar. Então, quando nós falamos desse primeiro acento ali, tipha, tarha, como queira que você entenda, no caso, nós estamos falando de um acento, chamado acento de domínio 2. Por que acento de domínio 2? Porque, para que você possa entender, dentro da hierarquia dos acentos, havia, no caso, um tipo de estrutura. De forma bem resumida, que eu quero compartilhar com vocês, para que você possa ter uma noção, vocês possam ter uma noção e uma compreensão mais ampla do que eu estou falando quando eu falo um acento de domínio 2, no caso. Por exemplo, os acentos mais fortes que nós temos dentro dos sutiã-mins, dos acentos hebraicos, eles são onde é constituído ali pelos acentos disjuntivos, nós temos ali os acentos chamados de acentos imperadores, que são os acentos de domínio 1, no caso, que são o siluk e o atnar, né? Então, o atnar, no caso,
e o Siluk, eles são conhecidos como os acentos, no caso, de domínio 1, ou seja, o Siluk, ele tem como uma finalidade, junto com o acento final, o Sof Pasuk, no caso, indicar o final do texto. Já em contrapartida, o Atinar, que é um acento de domínio 1, no caso, ele tem como finalidade indicar onde se dá a divisão dicotômica do texto, a divisão principal. Nós temos a divisão principal, que se dá pelo Atinar, no caso, dentro do texto hebraico, e daí nós temos as subdivisões, que é dado por acentos disjuntivos, no caso, inferiores, no caso, à força pausal que tem o Atinar, no caso. Então, os acentos imperadores de domínio 1, nós temos o Siluk e o Atinar. Os acentos de domínio 2, no caso, são chamados de reis. Ali nós temos o Segolta, o Shalsheret, o Zakef, seja o Zakef Katam ou o Zakef Gadol, não importa, e também o Tipra, ou, como costumeiramente dizemos também, como o professor Leonardo diz, o Tarha, no caso. Acentos de domínio 3, nós temos os duques, que são o Zarkã, o Pastá, o Tevir, o Revia e o Etiv. Os acentos de domínio 4, no caso, são chamados de condes, que é o Pazer, o Telisha, seja o Telisha Gedolá, no caso, né, ou o Telisha Kitaná. Temos o Gersh e o Legamer. Nós temos esses acentos dentro dos acentos de domínio 4, no caso, que são chamados de condes. Após os acentos de domínio 4, dentro dos acentos de domínio 5, daí nós temos os outros acentos que não foram citados aqui, mencionados, que são os outros acentos disjuntivos, no caso, que são acentos mais inferiores, que não produzem e não geram tanta ênfase, no caso, dentro da estrutura do texto hebraico. Dito isto, nós temos aí, como o professor Leonardo já colocou aí à disposição, esta imagem aí, no caso, né? Da palavra Bereshit, nós temos aí, então, esse acento disjuntivo de domínio 2, no caso, né, que é um rei. O que acontece? Esse acento disjuntivo, ele tem como propósito e finalidade, dentro da estrutura deste texto aí, no caso, indicar ali uma pausa, e não uma pausa leve, é uma pausa forte. Ali pode ser colocado uma vírgula após a palavra Bereshit, ou traduzido como no princípio, ou ainda eu poderia colocar também, no caso, um ponto e vírgula também seria possível colocar ali. Por que eu digo isso? Porque este acento, ele está um tanto quanto distante do Atinar, né? Do acento ali que dá a divisão do texto, no caso, né? Dentro da estrutura do texto. Entre os dois, nós temos um acento conjuntivo ali, que é o Munar, no caso, né? Onde liga ali a palavra Bará ao substantivo Elohim, dentro da mesma divisão sintática dada dentro da estrutura dos teamins, no caso do texto hebraico. Mas, voltando aqui na palavra Bereshit, nós temos ali, no caso, esse acento disjuntivo, no caso ali, que é um acento de domínio 2, né, que é um rei, que é o Tipihal Darha, ou Tarha, no caso, né, onde ele faz uma quebra dentro da estrutura sintática do texto ali, no caso. Desvinculando, dentro da estrutura sintática do texto, a palavra Bereshit, no caso, com o verbo bará, que é o verbo ali criou, no caso. Ou seja, numa fala mais objetiva, mais clara, a expressão no princípio, que pode ali desempenhar a função de adjunta adverbial, no caso, essa construção aí, ela está desvinculada, no caso, dentro de uma estrutura, de uma análise sintática, do verbo criou, da palavra ali criou. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, eles têm tentado forçar a ligação entre a palavra Bereshit, no caso ali, no princípio, com o verbo bará. Eles tentam associar sintaticamente. Mas a função desse acento disjuntivo é mostrar que tem um rompimento, no caso, dentro dessas duas palavras, no caso. Então, eu não posso traduzir esse texto da seguinte forma: no princípio do criar de Deus. Eu não posso, por mais que a palavra Bereshit ali, ela indique uma ideia, como muitos têm entendido, de uma forma construta, no caso, né? Ou no caso que seria no princípio de, mas eu não posso traduzir no princípio de. Por quê? Porque eu tenho este acento disjuntivo que rompe a estrutura sintática do texto, no caso.
das duas palavras ali. Então, essa ideia de querer traduzir como no princípio do criar de Deus, eu não posso, por causa do quê? Já começando por este acento que rompe, que causa ali, no caso, uma ideia de um princípio absoluto, dada ali, no caso, nesta palavra Bereshit. Ou seja, esse acento, além de quebrar a relação sintática, ele gera uma ênfase nesta palavra ali, mostrando que não é um princípio qualquer, mas é um princípio, no caso, absoluto, onde indica de forma clara o ato da criação dos céus e da terra de forma completa. Então, basicamente, aqui de forma abreviada, o que eu queria expressar sobre este acento seria isso. Top. Eu penso assim também, da mesma forma, nós pensamos igual nessa questão, né? O substantivo aqui, junto com o verbo, podem estar numa semi-root, porém essa semi-root, ela é rompida, né? Aqui, ó, aí há uma separação. Então, não tem ligação, o substantivo Bereshit, com o verbo bará, né? Só daqui para frente, que é... E Giovanni, uma coisa que muitos não se atentam, a estrutura do hebraico é verbo mais substantivo mais complemento. E se você observar daqui para cá, você vai ver que essa estrutura está certinha. Diferente do português, que é substantivo mais verbo mais complemento, coisa que eu aprendi com você, né, no seu canal. Que é para você, na hora de traduzir, não cometer a anástrofe, né? Então, se você observar daqui para cá, a estrutura está formada, está perfeita. E para cá, ele vai criar. Então, aqui você já até entregou, né? Ele entra no estado absoluto, e ele entrando no estado absoluto, Giovanni, ele fica na voz reflexiva, né? Ele fica na voz reflexiva aqui, e ele fica dentro do compasso reflexivo, e você pode traduzir no mais absoluto princípio, ou no princípio dos princípios. Quem dá essa ideia é Yosef Bitton, né? Ele dá essa ideia de, tipo assim, do mais absoluto princípio, ou nos primórdios do princípio. Poderia dar essa ideia de tradução aqui? Então, para não ficar na minha fala, né, não somente nesta obra que você mostrou aí, eu já estive observando essa questão, existem algumas outras autoridades também, que eles fazem menção dessa probabilidade no caso de tradução, no caso referente à palavra Bereshit. Existem aquelas pessoas que, já para deixar claro aqui, que discordam, né? Então, o discordar é normal, sabe? O discordar é normal. Agora dizer que não tem fundamentação, aí já é outra coisa, né? Por que eu digo isso? Porque se nós temos obras que fundamentam esta possibilidade, esta probabilidade, então nós temos aí, no caso, uma hipótese, no caso, de uma possibilidade, no caso, que pode, sim, ser traduzido desta forma. Como eu disse, ainda que muitos não concordem, que talvez estejam vendo hoje essa live ou no dia de amanhã, vão dizer, não, isso está errado, uma mentira e tal. Mas, enfim, é uma opinião, é um achismo deles, né? Dizer que não pode ser. Como eu mencionei aqui, não nas minhas palavras, tanto nesta obra que o senhor mostrou, quanto em outras obras que eu já observei, que poderia fazer menção aqui no caso, né, que é onde eles trabalham essa questão, mostrando uma probabilidade, no caso, de tradução, conforme essa que o professor aí mencionou, no caso. O que eu costumo dizer, né, Giovanni, é o seguinte, nós, como estudantes do hebraico, né, lecionamos também, nós trazemos para o papel e mostramos aqui, né, ao vivo. Sim. Mas mostramos o material. É o que você fez, você pegou e mostrou o estudo que você tem. Não adianta a gente só replicar uma fala do outro e sem saber fazer, de fato, o que você está fazendo aqui, né? Você sabe replicar, mas você sabe o que você está fazendo. Se eu pedir para você fazer, você vai fazer. Entendeu? O problema é que as pessoas replicam, mas elas não sabem fazer de fato essa análise. Às vezes pega coisas da internet e sai replicando, e às vezes não sabe nem o que está falando.
Então, tipo assim, não há problema de você replicar coisas da internet. A internet é uma ótima ferramenta de pesquisa, desde que você saiba, igual o site Wikipedia. Ele é bom em partes, até certa parte. Porque o próprio Danilo Gentili tem um vídeo dele falando que foi ler o nome dele lá, o nome dele estava errado, ele mandou mensagem para lá, não mudaram, aí mandou um e-mail, não mudaram, ele tirou cópia do RG, mandou para lá, falando que estava errado. Mesmo assim, não mudaram. Então, para você ver que tem certas coisas que é complicado. Então, não é só falar, tem que saber fazer, né, pessoal? Então, nós estamos aqui com um grande professor, que é o professor Giovanni aí, e aqui, ele, pela fala dele, pessoal, nós podemos crer, de fato, na criação ex nihilo, né? pela fala do nosso professor aí, ele explicou muito bem o Siluk, o Atinar, né? O Sof Pasuk, tudo isso. Concernente ao verso 2, quer falar? Pode falar. Eu quero só fazer uma observação aqui sobre que algumas pessoas já se perguntaram por que aí, no caso, o acento de domínio 1 aí, no caso, que é o Atinar, no caso, né, que é ali onde temos a divisão dicotômica dentro da estrutura dos teamins, no caso, neste texto, que está debaixo ali, abaixo a palavra, o substantivo Elohim ali, no caso, né, que é a palavra Deus ali, no caso, né. Então, o que acontece? Este acento aí, disjuntivo, no caso, ele é um acento que tem uma força de pausa tremenda. Só que aqui, vale ficar claro que muitas pessoas talvez já devem ter observado por que nós não temos uma vírgula, ou um ponto e vírgula, ou ainda 2 pontos após a palavra ali, no caso, o substantivo Elohim. O que acontece? Existem tipos de estrutura de textos, tipo de estruturas de orações, no caso, dentro do texto hebraico, do corpo escriturístico hebraico, no caso, que é onde ocorre, no caso, o Atinar, no caso, né, que é o divisor dicotômico principal nos livros de narrativa histórica, no caso, né, ele é a função principal que gera ali a divisão dicotômica, no caso, é dada por ele, e nós temos nos livros poéticos, no caso, que o acento principal, no caso, que causa ali a divisão sintática, a divisão dicotômica, por assim melhor se dizer, no caso, que é o Levi Yored, no caso, né, no caso lá, nos livros poéticos, não é o Atinar, no caso, que tem a força de pausa maior, mas é o Levi Yored, no caso, que é um acento de força pausal de domínio 1 nos livros poéticos. E o que acontece? Por que nós não temos ali? Como eu mencionei, existem tipos de estrutura de texto, no caso, hebraico, aonde que mesmo que venha ocorrer, seja nos livros poéticos ou nos livros de narrativa histórica, mesmo que venha ocorrer, no caso, este acento aí, em certas ocasiões, ele não vai indicar pausa, ele vai indicar simplesmente a tonicidade da sílaba, no caso. Ele vai indicar uma ênfase na palavra onde ele está ocorrendo. Ou seja, como ele ocorre aí no caso do substantivo Elohim, abaixo do substantivo Elohim, ele está dando uma ênfase, no caso, neste substantivo, indicando ali Deus, no caso, como o criador dos céus e da terra. E não tem como finalidade, no caso, indicar uma pausa especificamente dentro deste texto. Até porque também ficaria sentido e quebraria o sentido, no caso, da análise da estrutura sintática do texto. Porque ficaria, no caso, daí um verso, um texto ali, uma oração sem complemento, no caso, se nós colocássemos uma vírgula após o substantivo Elohim. Ficaria, no caso, no princípio, criou Deus, vírgula. Então, quebraria, no caso, a estrutura sintática do texto. Então, vale aqui salientar que o acento disjuntivo de domínio 1 ali, o Atinar, ele tem essas duas finalidades. Indicar a tonicidade, no caso, da sílaba ali, no caso, Elohim, e também, no caso, indicar uma ênfase dada neste sujeito como o criador do ato dos céus e da terra. E não tem como finalidade específica gerar ali uma pausa, um rompimento entre o sujeito desta oração com o complemento dela. Que interessante, pessoal. Vocês entenderam o que o professor Giovanni está falando aí? É um assunto complexo, porque isso aqui que ele está falando, pessoal, poucos no Brasil que falam, tá? Os teamins não são
todos os estudantes de hebraico que falam sobre os termins, tá? São poucos, e Giovanni é um deles, tá? Expert aí nesse assunto, tá? E quando ele está falando aqui, é interessante que ele está falando, dando ênfase dentro do contexto gramatical, que já falou da importância, depois, se você não viu, reveja novamente esse vídeo. Ele fala da importância gramatical do termin, e agora está falando da ênfase do autor da criação, dentro do contexto gramatical, fora o que ele falou já da suposição de tradução que nós podemos ter dentro desse rompimento da semirrut ali, que é Bereshit com o verbo bará, que ele já explicou muito bem. Antes de nós entrarmos aqui no verso 2, Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta. Bará significa criar do nada? Você concorda? Porque eu ouvi recentemente um estudioso do hebraico falando que bará não significa criar do nada, e falou também que nem sempre está assegurado ao contexto do eterno, ligado ao eterno, esse tipo de verbo. Explica para nós, por gentileza, aí, seu pensamento. Certo. Então, o verbo bará, o que acontece? Eu quero abrir aqui 2 pontos. O primeiro ponto, a gente sempre tem ouvido, né? Nós temos sempre escutado que o único sujeito praticante do ato de criar, se utilizando do verbo bará, é unicamente Elohim, Deus, no caso, dentro da estrutura do texto hebraico. Só que muitos não dão, vamos dizer assim, a informação completa, né? Eu quero aqui, vale aqui salientar que isso é uma verdade, desde quando o verbo ocorre conjugado no tronco cal, onde indica comumente ali, de forma lacônica, uma ação ativa simples. Todas as vezes que o verbo bará ocorrer no tronco cal, ele terá unicamente, exclusivamente, Elohim como sujeito, praticante do ato desta ação. Porém, em contrapartida, quando ele ocorrer no tronco refil, ou no tronco pielo, no caso, ali, por exemplo, refil, ação ativa causativa, ou pielo, ação ativa intensiva, ele pode ter ali, no caso, outros sujeitos como praticante da ação. Uma vez que a finalidade, no caso dele ocorrendo fora do tronco cal, ele não vai ter como finalidade, no caso, criar, mas ele vai ter como finalidade engordar, cortar, outras finalidades, outras funções, no caso, outros significados, comportando, no caso, dentro da estrutura de outros contextos. Então, esse é um ponto que vale aqui deixar claro, no caso, né? Agora, referente ao que você me perguntou aí, no caso, se existe a questão do verbo bará a partir do sentido do ato de criar do nada. Então, quando nós vamos, por exemplo, ao texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1, isso pode ser sustentado gramaticalmente, no caso, né, dentro do método histórico-gramatical, existe sim a ideia do ato da criação a partir do nada, né, simplesmente pelo ato do poder da palavra do Elohim ali, no caso, né, como o criador dos céus e da terra. Isso descrito de forma bem clara e objetiva dentro da estrutura da narrativa histórica do capítulo 1 do livro do Gênesis, né? Agora, o que acontece? Dentro de outros contextos, existe a possibilidade, no caso, estamos trabalhando aqui com a possibilidade, no caso, de aonde o verbo bará, ele não vai estar ligado, alencado, no caso, necessariamente com o objetivo do ato da criação a partir do nada. Por exemplo, Salmo 51, o versículo 10, o 11, uma coisa assim, existe ali onde o salmista fala, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né, cria em mim. Ali ocorre o verbo bará. Porém, o verbo bará ali tem uma necessidade, no caso de uma reconstrução, e não necessariamente do ato de uma criação. Ou seja, ali no caso, o coração já está criado, já está feito, já está formado. Simplesmente o que o salmista está pedindo, vamos dizer assim, é um ato como se seu coração fosse reconstruído a partir daquilo que já existe, a partir daquilo que já se tem. Isso gramaticalmente falando. Mas, como eu falei, isso tudo vai determinar
o texto vai ser o contexto. Agora, se nós voltarmos ao texto de Gênesis 1, capítulo 1 e versículo 1, ali eu posso fundamentar, a partir da estrutura do método histórico-gramatical, o ato, no caso da criação, a partir do nada. Top, top. Então, pessoal, temos que atentar aí pela aula que o professor Giovanni está falando aí. Ele falou sobre as construções aí verbais aí do verbo bará. O verbo bará no tom cucal, né, simples, que na voz ativa, ele significa criar, formar. No unifal, né, que é a voz passiva, bará significa ser criado, né, voz passiva. No piel, né, seria o grau intensivo, seria cortar. E rifil, conforme ele falou, seria, que é o grau causativo, né, Giovanni? Seria isso. Engordar. Então, Giovanni falou todas essas questões aí, pessoal, e nós temos que prestar atenção, sim, porque, de fato, significa criar a partir do nada, né? O texto está bem claro, né? Não por causa desse significado, né? Mas por causa dessa questão, né? Então, nós podemos entender que, de fato, ali sim, de fato. Antes da gente entrar aqui no verbo 2, Francis Sérgio está fazendo uma pergunta aqui, ó. Rachamai no hebraico seria as águas de lá? Fala aí, Giovanni. Rachamai. Pois é, existe essa interpretação dada mais ali a partir de uma ideia, de um conceito judaico, no caso, né? Se eu não estou equivocado, as águas de lá. Mas, necessariamente, deixa eu ver aqui a pergunta, Rachamai no hebraico seria as águas de lá. Se eu não estou equivocado, o Rachamai aí que ocorre na forma de um dual, né, no caso, né, de um substantivo dual, no caso, a terminação dele, que tem a ideia ali, no caso, simplesmente, no caso de os céus, simplesmente, né, o significado, a definição dele. Existe até alguns que entendem que dentro da palavra Rachamai ali, existe um conceito do ato da criação, no caso de água e fogo, né, parece que é algo similar a isso. Mas eu entendo, do meu ponto de vista, que isso são mais interpretações fundamentadas dentro de conceitos judaicos, no caso, né? E se nós formos analisar os conceitos judaicos, as propostas interpretativas, no caso, judaicas, aí nós vamos ter alguns problemas referente a algumas questões gramaticais. Por quê? Porque o próprio judeu diz assim, ó, aonde existe 2 judeus, existe 3 opiniões, né? Então, a gente sabe que dentro do meio rabínico ali, né, dos especialistas, no caso, né, dos rabinos especialistas, ali, como Rashi, Rambam, Maimônides, há bastante divergências, né, da observação deles em vários textos. Então, nós não podemos nos fundamentar como fonte primária, no caso, né, os conceitos judaicos, as interpretações judaicas, nós devemos de partir de uma análise, no caso, a partir do texto hebraico, para entendermos melhor o que o texto quer dizer dentro do seu contexto. Então, basicamente, seria isso, no caso. Isso, eu não sei se você tem aquela coleção, o Rumash. Não tem. Acho que é da Mayanot, o livro do Bereshit, Gênesis, ele faz esse comentário lá, que o significado da palavra Rachamim significa águas de lá, né? Faz algumas colocações, alguns trocadilhos dentro do contexto hebraico, dentro desse contexto, né? Mas é bem interessante. Lê para nós aí, Giovanni, esse verso 2 aí e comenta um pouquinho aí sobre essa questão aí. Podemos crer na teoria do hiato? Lê para nós e comenta aí a teoria do hiato. A teoria do hiato. Então, vamos lá. Veharetz hayatá tohu vavurro vehosher al pene tehom veruach Elohim merachefet al pene hamaim. Nós temos aí essa leitura, no caso, né? Então, o que acontece? Essa questão do hiato aí, no caso, a teoria do hiato, ou a teoria do gap, também conhecido, né? Essa teoria aí é uma teoria furada, no caso, né? É uma teoria furada. Por que é uma teoria furada? Por causa que, para nós termos, no caso, essa possibilidade de traduzir, no caso, o verbo ali, hayetá, no caso, como tornou-se, segundo o proposto, no caso, né? Dentro de algumas até análises científicas,
nós precisaríamos ter, no caso, uma preposição lamed, prefixada, no caso, ao termo ali, no caso, tohu. Por que nós precisaríamos ter? Porque daí nós teríamos um verbo, no caso, né? Um verbo no perfeito, no catálogo, no caso, né? Associado sintaticamente à preposição lamed, que, no caso, daí de uma ideia de um verbo estativo, passaria, no caso, ali a ter a ideia de um verbo ali, no caso, transitivo, no caso, né? Poderia, então, ser traduzido ali como e a terra tornou-se. Aí nós poderíamos traduzir o verbo ali, no caso de uma ideia de um verbo que ocorre no aspecto catálogo, ele passaria a ter, daí, no caso, uma denotação de um aspecto ictolo, no caso, voltado a uma ideia, no caso, de futuro, ou seja, tornou-se. Mas como nós não temos ali uma preposição lamed, nós não temos um verbo que ocorre no aspecto ictolo, nós não temos ali um verbo que ocorre ali na forma de um vai-e-ri, então nós não temos como traduzir como tornou-se. Então essa ideia do hiato, da teoria da lacuna, da teoria do gap, né, essa daí é furada, essa não se sustenta gramaticalmente, a não ser de pressupostos, no caso, talvez teológicos, enfim, mas gramaticalmente não tem como. É isso aí. Um abraço aqui para Cat Álvares, esteve conosco aqui hoje à tarde, escreveu aqui, ó, a ideia de Shamaim, ou céus, trata-se de dimensões multiverso. Isso aí, ó, Cat falando aqui, ó. Um abraço, Cat, Deus abençoe. Eu, na minha Torá, né, que eu escrevi sobre essa questão, né, o verbo ali, o verbo raiá, que é ser ou estar, e o que ele acontece? Ele aparece como gênero feminino, né? Ele é o sujeito da oração, no tronco carpal, né? Na voz ativa, né? A voz ativa, temos que explicar, né, Giovanni? Porque nem todo mundo sabe, igual você e outros mais, né? Voz ativa como sujeito de praticação. Para você pegar esse verbo e colocar como tornou, ao invés dele estar na voz ativa, ele vai ter que estar na voz passiva e reflexiva. Verdade. E aí ele tem que ir para o tronco nifal. O tronco nifal ele tem uma característica. Os verbos que estão no tronco nifal, ele vai receber um prefixo ni. Aí teria que mudar a palavra de raietá para ni-rietá. Então não está ni-rietá. Então não pode ser tornou-se. Então isso aí é uma ideia furada mesmo, tá, pessoal? Uma ideia furada, tá? E voltando aqui, Giovanni, vou te explorar um pouquinho. Quando você tem lá, deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Ó, aqui, cadê? Aqui, ó. Você tem aqui em cima aqui, ó. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim. Aí você tem Hashamayim. E você tem Haaretz. Deixa eu te perguntar. Você acha que tem ligação dentro do contexto gramatical? Tá? Alguns falam em merisma. Dessas duas palavras para formar uma só ideia como universo? Explica para nós isso, Giovanni, no seu conceito. Não sei se você já se esmerou. Leonardo, não me esmerei ainda, não quero dar minha opinião, entendeu? Não tem problema. Mas me debruçar sobre essa questão especificamente, não. Mas eu posso deixar aqui uma consideração no caso. No meu ponto de vista, Pode. No caso... Está ouvindo a minha voz? Estou ouvindo. Então, pelo ponto, pela estrutura gramatical aí, o que eu posso dizer aí, no caso, é o seguinte: eu não vejo necessariamente como a criação do todo, no caso, ou seja, do universo. Eu vejo aí, no caso, como uma criação do ato completo, referente mesmo, no caso, dada a estrutura céus e terra, no caso, referindo-se, no caso, ao ato da criação do nosso planeta Terra, necessariamente. É um ponto de vista meu, no caso, né? Como eu falei, eu não me debrucei sobre essa questão, não analisei
de forma minuciosa e exaustiva, é apenas um parecer superficial que eu posso assim dizer aqui, por vez. Top, top. Olha aqui, perguntaram aqui, o Márcio França mandou perguntar, ó. Messi, comente sobre a explicação que diz que algumas palavras hebraicas estão colocadas no plural, porque os judeus colocavam no plural muitas ideias que eles não compreendiam, como águas, deuses e etc. Então, o que acontece? Seria mais bacana se colocasse, no caso, ou desse menção do texto, né? Porque como ele colocou aqui, no caso, né, mestre, comenta a explicação, que diz que algumas palavras estão colocadas no plural, porque os judeus colocavam no plural muitas ideias que eles não compreendiam, por exemplo, como águas e deuses. Tanto a palavra águas quanto a palavra deuses vai depender de como está a estrutura do texto, porque a ideia de deuses ali, como eu já mencionei, ela pode estar condicionada, no caso, a uma questão gramatical relacionada ao verbo plural ou adjetivo que acompanha. O mesmo se dá com a palavra águas, que é maim, no caso, né? Então, lá em Ezequiel, se não me engano, a palavra ocorre lá maim, no caso, mas a ideia lá parece que é simplesmente não águas, mas é simplesmente uma ideia de água mesmo. Então, pela gramática, no caso, eu entendo desta forma, no caso, né? Se existe algum conceito mais amplo, dado a partir do ponto de vista judaico, no caso, eu vou ser sincero em dizer, eu estou desinformado no caso dessa questão, no caso, né? Quem sabe, de repente, o professor Leonardo, que é, né, formado em cultura judaica, possa trazer aí uma ideia, aí uma explicação mais coerente e mais ampla, né, do que eu tenho dito aqui. Até tenho, mas hoje o personagem principal é você aqui, meu amigo. Hoje é você que nós vamos colocar no paredão aqui, ó. Tiago colocou aqui, boa noite, Tiago. Deus abençoe. Eu sou inscrito no canal, tem bastante informação boa do hebraico, sim. Aí já o Márcio, águas e céus, é plural. E aí, águas e céu é plural? Águas e céus, céus, no caso, está numa forma de plural, mas como eu disse, a estrutura do sufixo ali, se eu não estou enganado, de rachamai, no caso, é dual, no caso, né? Céus, no caso, né? Os céus seria, né, no caso. E já a expressão haaretz, no caso, está numa forma ali singular, no caso, né? Isso. O que acontece? Quando nós debruçamos um pouquinho sobre essas questões, o doutor Ayrton Williams, outros mais, vão falar acerca disso aí, que pelo esplêndido, né, pelo espetacular, pela visão, pelo vislumbre espetacular que o escritor tinha dessas palavras, né, como céus, o próprio Egito, né, dividido em Baixo e Alto Egito, nessa proporção mesmo, Baixo e Alto Egito, ele é conhecido como Mitzraim, né? Ou seja, dentro desse contexto, essa pluralização, entre aspas, que o professor Giovanni explicou bem aqui. Então, nós temos que, mais pelo espetáculo, pelo espetacular que ele se encontrava, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, o professor Giovanni falou muito bem aqui. Professor Giovanni, deixa eu te falar. Qual o texto que você indicaria para nós aqui, né, que se não tiver o conhecimento dos Teamim Hamikra, você não vai entender. Infelizmente, você não vai saber a tradução nem a interpretação do texto. Teria algum texto assim? É de supetão mesmo, que talvez você nem lembre, né? Mas teria que ser especificamente do livro de Gênesis ou no contexto mais geral? Não, agora eu tô da Bíblia toda. Não, daí nós temos bastante, né? Nós temos Salmo 23:1, né? Até eu fiz um... Fala aí. Eu fiz um artigo. Oi? Pode falar aí, comenta um pouco. Eu até fiz um artigo sobre o Salmo 23:1, uma análise exegética gramatical, no caso, né? Outrora eu quero apresentar aí
Então tem Salmo 23:1, que se você não compreender a estrutura dada ali, usando os teamim, você vai fazer, você não vai entender o que o texto está dizendo. Tem o próprio texto de Gênesis 1:26, que inclusive eu já vi muitas pessoas, e tem inclusive alguns professores de hebraico fazendo uma tradução errada do texto, né? Mas a direção, se olharmos pelos teamim ali, eles vão nos dar um norte para entendermos de forma bem simples. Temos o texto de Isaías, capítulo 40, e o versículo 3, que muitos têm compreendido de forma equivocada, de forma errada, por menosprezar, no caso, a estrutura do paralelismo, que é dada mediante a estrutura dos acentos colocados dentro desse texto. Nós temos ali, por exemplo, deixa eu lembrar aqui de mais algum, Jó 42:10, nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, o texto de Salmo 45 e o versículo 7. Esse texto aí é um texto problemático, né? A partir do momento que, a não ser que você não leve em conta ali, no caso, a questão, né, dos teamim no texto. Mas eles vão nos dar o norte ali, no caso. Temos também o próprio texto de Gênesis 1:1, que nos ajuda muito. Tem vários textos, no caso, que eu poderia fazer aqui vamos dizer assim, uma análise, vamos dizer assim, e marcar aqui vários textos que necessitam de um auxílio, no caso, do uso dos teamim, para ter ali uma compreensão mais fácil. É claro, tem pessoas que têm uma facilidade tão grande, um conhecimento tão grande dentro de sintaxe, análise exegética, que muitas vezes, mesmo sem o uso dos teamim, possa ser que eles entendam muitos textos sem, mas isso eu estou falando de raridades. Então, de modo mais genérica, de forma mais genérica, no caso, se faz necessário as pessoas, os estudantes voltados à língua hebraica, conhecer o uso dos teamim. Vai evitar da pessoa falar muita bobagem, muitas vezes, e de entender o texto, muitas vezes, de forma equivocada. Agora aqui, antes de me encerrar essa parte da minha fala, por exemplo, a tradução nova bíblica da NVI, ela fez uma tradução em Juízes capítulo 16, o versículo 19, referente ali sobre quando Sansão tem os seus cabelos raspados. Se você for analisar pela lógica, a nova tradução da NVI, ela não respeitou os acentos hebraicos, né, os teamim, ela fez uma leitura corrida na tradução. E quando você lê ali o leitor comum, o texto é explícito e objetivo e claro, dizendo que quem raspou os cabelos de Sansão foi, no caso, o homem que Dalila chamou. Só que quando você vai analisar exegeticamente o texto, e você vai analisar o uso dos teamim ali, você vai perceber que acima da palavra ali, laish, no caso, o substantivo é um homem, você tem ali um zakef katam, que indica ali uma pausa do domínio 2, que corresponde a ponto e vírgula ou a vírgula, dando uma quebra dentro da estrutura sintática do texto, mostrando que o substantivo ali, no caso, é laish, formado ali esse substantivo preposicionado, pela preposição lambda, mais substantivo masculino singular ali, no caso, ele não está ligado sintaticamente ao verbo vitegalar. O verbo vitegalar, no caso, que ocorre ali no pielo, ele está ali, no caso, na terceira pessoa do feminino singular, entende? Ali, no caso, então, dada pela estrutura exegética e pela estrutura dos teamim, nós percebemos duas coisas. Primeiro, nós temos ali o rompimento dado entre o substantivo e o verbo, mostrando que não foi ele que raspou, no caso, os cabelos de Sansão. E, em segundo lugar, para concluir, nós temos o verbo que ocorre na terceira pessoa do feminino singular, que não deixa sombras de dúvida, mostrando que ali quem raspou os cabelos de Sansão foi Dalila, no caso. Então, nós temos ali o quê? Nós temos ali os teamim, os acentos hebraicos, reforçando e seguindo o mesmo norte da estrutura sintática e gramatical do texto. Top, muito bom. Pode falar. O texto que você estava falando é esse aqui, né? Isaías 40, verso 3, né? Isso. Eu fiz perfeito. Uma análise aqui, aí você dá uma conferida aí para ver se está tudo certo. Aqui, Core, Bamidbar, né? Isso. Dera. É isso. Aí você tem, ó, Zakef Katon, que é um sinal disjuntivo, né? Aqui é um participo atributivo, né? No tronco calo, né? Da voz ativa. A preposição
mas masculino singular. Aqui o verbo no tronco pier, né? No tempo imperfeito, que é futuro. Então, aqui é substantivo derer e o nome próprio do tetragrama sagrado, né? Mais uma vez, e a Xeru, né? Seria e a Xeru mesmo, né? Isso. E o tempo imperfeito, piel também, o verbo concordando aqui, tá? E aqui uma preposição, masculino singular, também mesma coisa, feminino singular, preposição, isso aqui foi a construção. Aqui, ó, primeira construção, estado construto, plural, né? Na primeira pessoa, né? Aqui era a primeira pessoa, acho, né? Vou colocar aqui. Só pasuk, e perfeito. Esse é o texto. O que você tem para falar desse texto que você estava falando lá no grupo hoje sobre esse texto aí? Fala alguma coisa aí desse texto aí. Então, aí acontece o quê? Aí acontece uma questão interessante. Se você perceber abaixo aí do tetragrama, no caso, né? Abaixo do tetragrama ali, no caso, nós temos ali o atinar, onde causa a divisão dicotômica desse texto. A divisão se dá ali. Beleza, né? Nós temos o acento ali de domínio 1. Né, vamos dizer, dentro da primeira estrutura aí, da primeira sentença, é a pausa mais forte que nós temos, ok? Aí, acima da palavra ali, core, no caso, nós temos ali o zakeficatam. Logo após, na outra palavra, na palavra ali, bamidbar, no caso, nós temos ali, no caso, o zakef gadol, né? Tanto o Zakef Katam quanto o Zakef Gadol, ambos são acentos de domínio pausal 2, eles têm a mesma força de pausa, a mesma força disjuntiva, no caso, indicando uma mesma estrutura de força. Só que o que acontece? Existe uma regra dentro da estrutura da sintaxe dos acentos, que diz o seguinte, que quando você tem dois acentos, por exemplo, como o Zakef Katam e o Zakef Gadol, que são da mesma força, no caso, dentro de uma mesma estrutura, e ambos estão ali em palavras próximas, a pausa mais forte você vai encontrar naquele que está mais longe do acento de domínio 1, no caso, que é o atinar. Sendo assim, você pode ver que o Zakef Katam, ele antecede o Zakef Gadol, entende? Então, logo, nós temos uma pausa mais forte, dada no Zakef Katam, do que no Zakef Gadol. Logo, essa locução aí, no caso, né, Bamidbar, ela faz parte da mesma expressão ali, né, no caso, Bamidbar, Panu Derech Adonai, né, ela faz parte dessa mesma estrutura aí, no caso. O que nós temos aí é o seguinte, a finalidade do escritor deste texto do livro de Isaías, ele não tinha como propósito e preocupação expressar o que a voz estava clamando, mas ele tinha como propósito e finalidade expressar o que a voz estava clamando. Então, nós temos Kol Kore, uma voz clama, ponto e vírgula, ou dois pontos. Porque, Giovanni, quando ele coloca quando coloca a voz que clama, dá uma confundida, não dá? Dá. Estraga o negócio, não estraga? Sim. Eu particularmente prefiro a tradução a voz clama, né? Uma voz clama. Daí... Mas, sim, você está dentro do texto. A voz clama mesmo, né? Não é a voz que clama. Isso. Daí os dois pontos e daí o resto da estrutura, né? No caso, né? Bamidbar, Panu, Derech, Adonai, no caso, né? Uma voz clama no deserto, né? Preparai ali o caminho para Adonai ou para Yahvé, aí vai depender do gosto da tradução de cada um, no caso, né? Então, basicamente é isso. Eu quero aqui já deixar uma informação. Esta regra, porque as pessoas sempre têm dúvidas. Se você olhar uma gramática de sintaxe mesmo, pode ser, a gramática do Takamitsu Muraoka, na página 35 e 36, ele vai tratar sobre a questão dos tiamim. Se qualquer pessoa que quiser tirar essa dúvida, pode ir lá ver e vai ver como ele explica claramente esta regra. Ou também você pode pesquisar na gramática de sintaxe do Israel Yevin, ou ainda do James D. Price. Então, tem várias gramáticas de sintaxe que explicam claramente esta regra. Não é coisa elaborada da minha cabeça, não.
Essa é uma coisa bem, no caso, fundamentada. Eu sempre digo assim, ó, que tudo aquilo que eu falo eu procuro fundamentar, sabe? Não digo de mim mesmo, mas são de análise de estudos exegéticos, no caso, que eu fiz, não de forma rápida, mas de forma minuciosa ali, procurando entender, no caso, o que o texto quer passar, no caso. Que nem na questão do Isaías, capítulo 40 e o versículo 3, então, basicamente, seria isso. O texto aqui, mas não estou achando, não. Você quer colocar o texto de Gênesis 1:2 lá, para nós fazer algumas observações? Deixa eu ver aqui. O negócio é achar de novo esse texto, né? Só Jesus para salvar. Espera aí. Por esse aqui você consegue? Ou tem que ter sim. Aqui, ó. Só que não tem os teami ali, né? Aí isso aqui tem. Aí, show de bola. Agora, olha aqui nós temos eu quero começar aqui, ó, com uma curiosidade muito interessante. Quero começar com uma curiosidade muito interessante. Olha só, em cima da primeira palavra aí, no caso, Verhaaretz, né? Nós temos ali a primeira palavra do versículo 2, Verhaaretz, que traduzido como e a terra, mas a terra, enfim, diferente que seja a tradução. Nós temos esse acento aí, no formato de um diamante, que é o revia. Agora, olha aqui, vai entrar uma questão interessante. Olha só. Dentro dos livros poéticos, esse aqui é novidade. Dentro dos livros poéticos, nós temos 3 tipos de revias. Nós temos o revia Mugrash, nós temos o revia Katam e nós temos o revia Gadol. Nós temos 3 tipos de revias dentro dos livros poéticos. Eu ia dizer Gênesis, nada a ver. Salmos, Jó, Provérbios. Quando nós vamos ali, nós vamos encontrar, se nós analisarmos o texto, 3 tipos de revias, no caso. Porém, olha só, quando nós vamos nos livros de narrativa histórica, nós temos um único tipo de uso de revia. Isso é uma informação muito importante. Por quê? Porque se o livro de Gênesis, começando pelo capítulo 1, fosse um mito ou uma poesia, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista exegético, do ponto de vista de análise sintática dos teamim, dos acentos, se os maçoretas, se os judeus que escreveram o texto, se debruçaram no texto, eles entendessem que ali tinha contos, tinha mitos, tinha poesias, eles teriam introduzido dentro da estrutura dos arranjos dos acentos os 3 tipos de revias, o Mugrash, o Gadol e o Katam. Mas nós só temos um tipo de revia, e esse que ocorre em cima da palavra Verhaaretz é um revia Gadol, que é o único tipo de revia usado dentro da estrutura, no caso, dos livros, no caso, de narrativa histórica. O que isso está nos indicando? Isso está nos indicando uma evidência exegética, gramatical, pela estrutura dada dos acentos, que a estrutura do livro de Gênesis, capítulo 1, é uma narrativa histórica. Nós temos essas evidências, esses fatores pormenores, que quando são analisados de forma minuciosa, eles nos dão um norte, eles nos dão um esclarecimento, uma direção, sabe? Então isso nos ajuda a compreender e a fundamentar mais Gênesis, capítulo 1, como uma narrativa histórica, no caso do ato da criação dos céus e da terra. O que acontece? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, ó, para mim não importa, no caso, os teamim. Eu não gosto dos teamim, eu analiso só o texto hebraico. Para mim fica uma análise manca. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se os teamim foram colocados pelos maçoretas, que formaram o texto maçorético, se esses acentos, se esse arranjo de acentos formados por acentos conjuntivos e disjuntivos foram introduzidos ali dentro, para indicar a sílaba tônica, para indicar a cantilena, para indicar a divisão semântica e sintática do texto, logo eles têm a sua finalidade. Eles têm o norte, o rumo, que eles ajudam a direcionar na mesma ótica, na mesma visão dada pela estrutura sintática do texto. Sendo assim, eu concluo aqui nessa minha fala aqui o seguinte, que quando se vai analisar o texto hebraico-maçorético, tem que sim se levar em conta a direção que está sendo dada ali, o norte que está sendo dado e tomado pelos acentos disjuntivos e conjuntivos que estão contidos dentro do texto hebraico. Caso contrário, se analisar só gramaticalmente, no meu ponto de vista, fica uma
uma análise exegética manca. Por que eu disse isso? Porque Bruce Walker diz isso, porque James D. Price diz isso, Israel Yevin diz isso, Mark Futato, que é gramático de acentuação e gramático de sintaxe, também fala isso. Então, é uma coisa que não é dita por mim, coisa da minha cabeça. São eruditos, especialistas que têm se debruçado neste tipo de estudo que têm comentado a respeito disso. Então, para mim, o Revia Gadol, que ocorre ali em cima da palavra Verhaaretz, introduzindo ali, no caso, o versículo 2, dentro de uma estrutura ali, Vav X Katal, no caso, ele enfatiza claramente ali, no caso, evidencia, no caso, que ali está aí ocorrendo, no caso, um processo do desdobramento dentro de uma narrativa histórica. Não tem nada, no caso, de uma ideia de poesia ou mito, partindo deste pressuposto que eu trouxe aqui, no caso. Rapaz, que top, pessoal. Ó, compartilha essa live, pessoal. Nós já estamos quase acabando, mas temos que sugar um pouquinho do professor Giovanni aí, ó. Olha a informação que ele nos trouxe, entendeu? Sobre a historicidade dentro do contexto gramatical do livro do Gênesis, pessoal. É só com o professor Giovanni, você não vai ver com o outro, não, tá? Então, o professor Giovanni é expert nesse assunto, pessoal, tá bom? Aqui, ó, o Fagner mandou te perguntar, professor Giovanni, ele falou no começo aqui, mas fala de novo. Professor Giovanni, de onde vem esse sotaque? Fala aí, Giovanni. É sul do Brasil, é daqui do estado de Santa Catarina. Bate, é gaúcho. Legal. Aqui, a terra dos barriga verde. Isso. Ó, Francis Sério pergunta assim, quando Deus fala o seu nome para Moisés, eu sou o que sou, será que é isso mesmo? Como está em hebraico, como está no hebraico original? Qual a diferença de ambas de forma gramatical? Fala aí, Giovanni. Então, ali ocorre o verbo rier, no caso, né? Este verbo ali, rier, ele ocorre ali no aspecto ictol. Aí que entra a questão de nós entender, no caso, a questão dos verbos no aspecto. O que acontece? O verbo no aspecto ictol, ele não tem como finalidade, no caso, abranger somente o futuro. Porque muitos pegam o verbo no conhecido como imperfeito, ou tempo imperfeito, e eles entendem que esse verbo tem que ser, no caso, tem que se entender simplesmente e unicamente como uma ação expressa ao futuro. E a ideia de um verbo que ocorre no aspecto ictol deve de se entender a partir do ponto de vista gramatical que ele tem uma abrangência muito mais ampla. Ele abrange a partir do momento que o responsável pelo discurso está dizendo. A partir daquele momento, ele já está expressando, no caso, o efeito da ação dada pelo verbo ali, no caso, né? Então, essa ideia ali de traduzir como, simplesmente como de querer fixar, limitar a ideia do verbo errer, no caso ali, né? Eu sou, como simplesmente, no caso, eu sou, ou eu serei, é uma ideia equivocada, do ponto de vista gramatical. Eu posso traduzir ali da seguinte forma, eu sou o que serei. Posso traduzir dessa forma? Posso, porque este verbo no aspecto ictol, ele me dá essa possibilidade. Ou posso traduzir como eu serei o que serei, ou ainda eu sou o que serei, ou eu sou o que estou. Aí vai depender de como o gramático ali, no caso, o linguista, entende a partir do ponto de vista exegético e como ele compreende este verbo que ocorre ali dentro desta característica ali, no caso, que ocorre no aspecto ictol, no caso, né, este verbo. Aqui, ó, Edmilson Fernandes, parabéns, professor Giovanni, tem acompanhado seu canal e a sua humildade é um diferencial. Deus abençoe. Amém. Esse aqui, acho que é o professor Célio. Rapaz, esse camarada aqui é fera demais. Vai estar no nosso canal, é ele mesmo, né? Se eu não estou enganado. Deus existe, um desafio à ciência e religiões. Santa Catarina, de onde? Florianópolis? Estou te perguntando aqui. São Bento do Sul. Da onde? São Bento do Sul. Pessoal aí, ó, ele é de São Bento do Sul. Pertinho daqui de mim, ó, eu sou do Espírito Santo. Então, ó, o professor Célio vai estar conosco, falando também sobre a criação ali em Gênesis,
também ele tem um livro espetacular. Eu tenho um livro dele aqui, mas aqui está só Jesus aqui em casa, entendeu? E tá pedido aqui o livro sobre dilúvio, cara, é fora de série, entendeu? O livro dele é grossão, assim, é espetacular, assim, fora de série. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com ele e convidá-lo para estar no nosso canal também falando acerca disso aí. E ele já pediu até para fazer algumas perguntas, né? Ele é igual você, assim, não gosta de combinar nada, não. Ele já pediu para fazer as perguntas aí, que eu já vou responder aqui. Então, eu já vou fazer umas perguntas para ele aí, baseada aí nessa questão aí de ciência aí, que é mais a área dele. Então, um abraço aqui, professor, Deus abençoe. Tamo junto. Aqui, ó, bastidores do Novo Testamento. O mestre Giovanni demonstra conhecer muitos detalhes. O diabo mora nos detalhes. Olha, Márcio França aí, ó. Márcio França, depois a gente pega ele lá no grupo. O mestre Leonardo tem conduzido muito bem a live, parabéns a todos. Porque quando eu decidi fazer isso aqui, só um minuto, Giovanni. Eu prefiro que que o convidado vai falar, eu não vou interromper em nada, entendeu? Só quando ele parar de falar que eu vou retomar a minha palavra, porque aqui é ele que é o espetáculo, entendeu? Então, não sou eu. Então, eu tenho plena confiança no professor Giovanni e sei da sua capacidade técnica aí em relação ao conhecimento do texto bíblico, né? Ó, Tiago aqui, ó. Como falei assim, eu sou inscrito no canal Professor Giovanni. Depois que vi o professor Euler Lopes lá, fiquei mais confiante ainda. Então, é isso aí. Você convidou eu, mas você não convida eu não, né, rapaz? Isso é terrível, hein? Lá no seu canal, né? Não convidei? Hã? É nos comentários? Hã? Nos comentários? Nos comentários. Isso. Não sei disso não, você me convidou não, mas tá bom. Então é isso aí, pessoal. Ó, o professor Giovanni está aí, um grande conhecimento aí dessa área de hebraico, tá? Você tem que conhecer um pouquinho mais, tá bom? Dos termins, dentre outras coisas, os textos maçoréticos, para você saber interpretar. E, Giovanni, deixa eu te perguntar, você pretende futuramente publicar alguma obra em relação aos termins? Porque aqui no Brasil é escasso, aqui nós não temos nada nesse nível. Você não quer sair na frente, não, e publicar um material assim? Sim, eu estou trabalhando nessa questão aí, só que é um trabalho mais minucioso, sabe? Então, vamos dizer assim, pelo fato de mesmo nós não termos obras no português, algumas questões, vamos dizer assim, se tornam um pouco difícil, nós encontramos um pouco de barreira relativamente a isso. Que, por exemplo, eu não sei inglês, então já é uma dificuldade um pouco para analisar algumas questões de algumas obras no inglês. Temos também algumas boas obras também no francês, então daí já é vamos dizer assim, uma lacuna maior ainda. Então, na medida do possível, a gente vai trabalhando aos poucos. Mas, futuramente, não vou dizer ainda este ano, quem sabe para o começo do ano que vem, aí, a gente tem esse objetivo aí. Então, tem pessoas que perguntam assim, professor Leonardo, você conhece inglês? Aí, quando eu falo assim que eu sou ruim de inglês, não sei, assim, falar que não sabe nada também seria mentira, mas sou muito ruim em inglês. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas você conhece acadiano, conhece hieroglifos, conhece hebraico, aramaico, surite, turoio, surioio, suriston, e não conhece inglês? É porque tem gente que tem um cognitivo desafiador, né? Um idioma ou uma letra que você vai trazendo em você, sim, despertar aquela... Você precisa buscar aquilo. O inglês está fácil, né? Assim, os outros idiomas, já está ali. Fácil no sentido assim, a letra que nós conhecemos. Não é desafiador, né? Então, para nós é assim. Então, eu vejo assim, estudantes de letras originais, né? Tiago ainda diz aqui, viu o mestre Ferreirinha também, sim, Ferreirinha também. O professor está dizendo aqui, também sou catarinense, agora Lages,
Conversaremos no futuro, professor Giovanni. Um grande abraço. Um abraço, professor. Aí, ó. Mandando um abraço para você aí, ó. Então é isso aí. Eu queria trazer aqui mais umas observações sobre esse texto aí, se possível ainda. Pode ficar à vontade, claro. Deve, então, né? Eu queria trazer aqui uma observação ainda sobre a questão aí da expressão aí que está no estado construído, aí é Veruach Elohim, no caso, né? Comumente traduzido como o Espírito de Deus. O que acontece? Existe aí uma tradução que traduziu este texto aí, né, como força ativa, no caso, né? Se referindo à expressão ali, no caso, Veruach, no caso, né? Mas o que acontece? Essa tradução aí, no caso, é impossível, até mesmo pela estrutura, no caso dos acentos. Se nós tivéssemos debaixo do acento aí, ó, debaixo do acento não, perdão, debaixo da palavra aí, Veruach, nós tivéssemos um acento disjuntivo, haveria uma possibilidade, ó, veja bem, uma possibilidade de, no caso, se ter mais uma palavra dentro deste estado construído e formado, no caso, né, pelo substantivo Veruach e o outro substantivo Elohim. Mas como nós temos um acento conjuntivo aí, no caso, que é o Munar, debaixo, ele está mostrando que esta palavra está ligada de forma direta, no caso, né, dentro da estrutura sintática, ao substantivo Elohim, né? E o substantivo Elohim, ali acima dele, nós temos o Zakeficatam. Dá uma pausa, né? Dá uma pausa. Então, a ênfase que se tem dentro desta construção do estado construto, dado até mesmo pelos Teamim, né? Isso, se eu não estou equivocado, James D. Price, no caso, a sua gramática comenta, mostra claramente aí, no caso, que não há espaço e possibilidade para ser entendido e adicionado uma outra palavra. A melhor, no caso, o melhor entendimento para se traduzir aí, no caso, pode ser traduzido como Espírito de Deus. Há alguns que optam pela tradução o sopro de Deus, conforme traduziu o próprio Dr. Edson, né? O Dr. Edson, no interlinear dele, traduziu como sopro de Deus, beleza, bacana, vento de Deus, tranquilo, ou Espírito de Deus. Essas traduções são todas possíveis. Agora, a tradução força ativa, né, se referindo à primeira palavra aí, esta expressão, no caso, esse tipo de tradução, para querer se fundamentar aí, não tem como. Gramaticalmente, impossível. Pode recorrer a dicionário, pode recorrer ao que quiser, não tem como traduzir aí por força ativa. Então, é uma tradução que fica vaga, referente, no caso, à proposta do entendimento dada pela estrutura sintática desses dois substantivos que estão no estado construto, formando aí, no caso, o estado construto, como também pelo acento munar, no caso, que ocorre, que é um acento conjuntivo, que é subordinado do Zakeficatam, que liga o substantivo Veruach, no caso, ao substantivo Elohim. Então, eu achei também interessante essa questão, no caso, né, para compartilhar aqui neste momento. E ainda vale salientar que após a pausa que nós temos do substantivo Elohim, nós temos aí este particípio aí, né, o Merahefet, né, Merahefet, que aí, no caso, ele recebe aí uma ênfase, no caso, recebe uma ênfase, este particípio. Por que eu digo isso? Porque, geralmente, quando você tem um acento disjuntivo numa palavra, normalmente você tem uma palavra que antecede ele, que tem um acento conjuntivo. Geralmente, entre duas palavras, quando você tem um acento disjuntivo, você pode observar que, normalmente, antes desse acento disjuntivo, você tem uma palavra com um acento conjuntivo, que é o acento subordinado ligando uma palavra a outra. Porém, nesse particípio aí, o Merahefet, no caso, nós não temos, no caso, uma palavra ligada a ele que lhe antecede. E abaixo dele nós temos aí um tarha, um tipha, seja como quer que você entenda, indicando aí uma ênfase dada a este particípio. Este particípio aí indica aí como eu marquei até aqui para mim não esquecer, uma ação de uma ideia intensiva e contínua, dada mediante ao ato, no caso, formulado ali pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus
pairava, no caso, né, alpene, sobre, não é, sobre a face, ou sobre as faces, né, ramai, sobre as faces da água, ou das águas, enfim, né, nós temos aí, no caso. Então, essa ideia ali, no caso, esta ênfase que tem aqui sobre este particípio, é algo muito interessante, no caso, mencionando a ação dada, constituída, no caso, e formulada mediante, no caso, a ação praticada pelo Veruach Elohim, né, o Espírito de Deus, né. Então, particularmente, referente a este texto que eu queria compartilhar, seria isso, no caso, né, referente aos Teamim. Só fazer um acréscimo aqui à sua fala sobre essa questão da força ativa, lembrar aí os amigos aí, pessoal, não seja enganado, tá? Não seja enganado, por quê? Essa palavra ativo, o hebraico antigo, o hebraico bíblico, ele possui apenas 4.000 verbetes, tá? 4.000 verbetes. E dentro desses 4.000 verbetes, a palavra ativo não existe, né? Nem como substantivo, nada. Tá? A palavra ativo no hebraico moderno é pair, tá? Não existe. A palavra força é ometz, é amitzah, amotz, gibor, gevurah, geren, hazak, iad, koach, azaz, e por aí vai até a morte, porque é muito. Se fosse para o texto ser da forma que a TNM, a tradução do Novo Mundo, traz, Verhad, Saetator, Vavor, Veoshal, Pinet, Terron, Verhahor, Verhakor, né? Pair, seria isso? Merahef, Pinei, Ramai, seria mais ou menos isso. Então, não tem como. Então, de acordo com o hebraico, é impossível, conforme o professor Giovanni falou. Dentro do aramaico, você tem ver ruhor de alorro. Ver ruhor de alorro. O que você... Esse ruhor, ele está na terceira pessoa, porque o re no final, ali como prefixo, indica a terceira pessoa, também como no hebraico. Então, vai indicar ali que é um pronome pessoal. Então, dando pessoalidade. Então, aí eu até discordo com o professor Giovanni. Não, mas eu entendo que ele falou que dá vento, dá sopro, mas a melhor opção dentro do aramaico seria ainda, pronome pessoal seria o Espírito Santo de Deus. Então, professor Giovanni, obrigado, tá? Foi um prazer a sua presença aqui, acho que todo mundo gostou. Tivemos até a presença ilustre do professor Célio Pires, de outros ilustres aqui, amigos que nos acompanham. E agora eu queria que você fizesse as suas ressalvas aí, suas considerações finais, para nós partirmos. Então, eu quero agradecer aí pela como que eu posso dizer aqui, de forma objetiva, né, pela sua oportunidade de estar compartilhando, primeiramente, no caso, né, algumas questões relativas ao uso dos Teamim, que eu sei que é algo bem restrito ainda, mesmo dentro do estudo da língua hebraica, isso retratando especificamente aos professores e estudiosos da língua hebraica, né, é algo muito restrito ainda, que pouco tem se comentado dentro do contexto aqui brasileiro. Então, basicamente é isso, eu quero agradecer a oportunidade e quero também dizer para que quem quiser se inscrever lá no meu canal, vai ser sempre bem-vindo. Meu canal ali tem por nome Aleph Taf, e ali o propósito e a finalidade, como eu já mencionei de antemão, é trazer ali, no caso, alguns estudos gramaticais fundamentados na língua hebraica, e dentro do possível, do alcance, também alguma questão, ainda que básica e mais fundamental, da língua grega, né? Então, algumas questões relativas a isso. Se você quiser, se você não é inscrito ainda lá, se inscreva lá, né? Nos acompanhe, que diariamente estou colocando alguns vídeos, deixando bem claro que eu procuro ser o mais neutro possível, né? Dentro de uma análise gramatical, que eu procuro entender o texto, né? Alguns não gostam da minha tradução referente a alguns textos, mas tranquilo, isso é normal, né? Principalmente ali quando envolve a questão do substantivo Elohim, né? Alguns textos eu traduzo ali literalmente como os deuses ou os seres divinos, né? Mas que também tem fundamentação, né? Como, por exemplo, recente, eu traduzi ali fundamentado
usando os teamim e usando a gramática, né? Eu traduzi Gênesis 3:5 ali, né? Como, e sereis como deuses, né? Ou seres divinos, né? Mas está fundamentado na Septuaginta, está fundamentado na gramática do Bruce Walker, está fundamentado no interlinear do Dr. Edson de Faria. Então, é uma coisa bem fundamentada, né? Ainda que, como eu disse, muitos não concordam com algumas traduções de alguns textos. Mas quem quiser me seguir lá, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, né? A gente sempre está compartilhando e produzindo conteúdos fundamentado na gramática, no caso, né? E, no mais, eu queria também deixar aqui o meu abraço, no caso, né? Ao professor Leonardo, aí, que nos abriu essa oportunidade de estarmos compartilhando aí com o seu público algumas questões relativas, né, à importância do uso dos teamins, até mesmo para a compreensão, no caso, né, do ato da criação divina. Então, basicamente, seria isso. Valeu, meu amigo. Aqui, ó, o professor ainda fala assim, muito importante conhecermos o hebraico para compreendermos a Bíblia. Parabéns, obrigado. Nós somos professores, né, Giovanni, de hebraico, e nós sabemos a importância, né? O Tiago ainda fala que o canal dele é show. Show, pessoa. Se inscreva. Então, pessoal, quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal do professor Giovanni. Professor Giovanni, obrigado. Eu vou dar a Birkot Kohanim, que é a bênção sacerdotal, e a Varehei Adonai, Veish Mereha, e aí Adonai Panav, Leha Veroneca, e Adonai Panav, e assim Leha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Lehi Traot, Deus vos abençoe e até mais.